Segurança no trabalho, um tema que mexe com todo mundo, né? E no Brasil, duas siglas são a chave para entender isso: CIPA e CSMT. Pode até parecer só uma sopa de letrinhas, mas vamos combinar. Entender como essas duas peças se encaixam é o que, no fim do dia, protege a gente. Bora desvendar isso juntos? Então, vamos direto ao ponto. Quando alguma coisa dá errado, quando um acidente acontece, a responsabilidade é de quem? Da empresa? Do governo? Do próprio trabalhador? A verdade é que a segurança é uma via de mão dupla, e a legislação brasileira cria um sistema bem inteligente para garantir exatamente isso. E a resposta está nessas duas estruturas, a CIPA e o SESMIT. É importante não pensar nelas como burocracia, e sim como duas engrenagens, duas peças fundamentais que, quando rodam juntas, criam um ambiente de trabalho muito mais seguro. Vamos ver como cada uma delas funciona. Primeiro, vamos falar sobre a CIPA. Ela é, basicamente, a voz de quem está ali no dia a dia sentindo os riscos na pele. É o primeiro pilar da nossa construção. O que significa CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Olha, o nome já diz praticamente tudo. A palavra-chave aqui é prevenção. A ideia é agir antes que o problema aconteça, seja um acidente físico ou um problema de saúde mental como o assédio. E aqui está a grande sacada da CIPA, a sua composição. Ela tem representantes dos empregados, que são eleitos pelos próprios colegas, e também representantes indicados pelo empregador. Isso cria um diálogo, um equilíbrio e garante que a visão de quem está na linha de frente chegue diretamente para a gestão. E na prática, o que a CIPA faz? Pensa nela como se fossem os olhos e ouvidos da segurança. É a CIPA que tem a missão de ouvir a galera, de registrar a percepção de risco dos trabalhadores, de inspecionar os locais de trabalho e, olha que importante, ela pode até propor que uma atividade pare se o risco for grave e iminente. E claro, ela organiza a famosa CIPAT e hoje tem esse papel crucial na prevenção do assédio. Bom, se a CIPA é a percepção, são os sentidos que alertam para o perigo, o SESMIT é, digamos, o cérebro da operação. É a parte técnica, especializada, que analisa as informações e pensa na solução. Vamos entender melhor essa expertise. CSMT, Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho. A palavra que define tudo aqui é especializados. A gente não está falando de achismo, não. A gente está falando de ciência, de técnica aplicada para proteger as pessoas. O SESMIT é uma equipe de peso. É formada por médicos do trabalho, engenheiros de segurança, técnicos, enfermeiros, cada um com seu conhecimento específico para mapear, analisar e neutralizar os riscos de um jeito totalmente profissional e científico. As responsabilidades do SESMIT são bem técnicas. Eles que criam o mapa de riscos oficial da empresa, que implementam as medidas de proteção e que são a referência para todas as normas regulamentadoras. Mas, olha só esse último item. Ele é a chave de tudo que a gente está conversando. A obrigação de manter uma interação permanente com a CIPA. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise. CIPA e SESMIT não foram feitos para trabalhar cada um no seu canto. Muito pelo contrário. Eles são as duas pontas de uma ponte essencial que conecta a percepção de quem trabalha com a solução técnica. É uma divisão de tarefas que faz todo sentido, né? De um lado, a CIPA, que traz a sensibilidade do dia a dia, a voz de quem está lá na operação. E do outro, o SESMIT, que entra com o conhecimento técnico, com a análise, o diagnóstico e a solução baseada em dados. Um sente o problema, o outro sabe como resolver. E para não restar dúvida, essa parceria não é opcional, viu? É uma exigência da lei. A norma é bem direta ao obrigar o SESMIT a manter permanente interação com a CIPA. A lei força essa conversa porque sabe que a segurança de verdade nasce desse diálogo. E como é que essa ponte funciona na vida real? É um ciclo. A CIPA, com o suporte técnico do SESMIT, identifica um risco. Se for algo grave, a CIPA aciona o SESMIT para uma análise mais profunda. O SESMIT, por sua vez, tem que manter esse canal de comunicação sempre aberto. E o resultado dessa parceria aparece, por exemplo, na CIPAT, onde eles educam todo mundo na empresa, unindo conhecimento prático com conhecimento técnico. Pensa bem, sozinha, a CIPA pode até identificar o problema, mas talvez não tenha a ferramenta técnica para resolver. E o SESMIT, sozinho, pode ter toda a técnica do mundo, mas talvez não enxergue aquele risco que só quem vive o dia a dia percebe. Juntos, eles se completam, formam a proteção total. Tudo isso mostra pra gente que segurança no trabalho não é um produto que se compra pronto, é uma construção. E nessa obra,
todo mundo tem um papel fundamental. E essa construção envolve ainda mais gente. A empresa tem o dever de dar as ferramentas para a CIPA trabalhar. E cada trabalhador também tem sua parte, a de apontar os riscos que enxerga. É um ecossistema. Se uma parte falha, a estrutura toda fica comprometida. No fim das contas, o resumo é esse. Uma CIPA que funciona de verdade, que ouve e representa os trabalhadores, junto com um SESMIT competente, tecnicamente afiado. Essa é a fórmula para um ambiente de trabalho onde a vida e a saúde vêm em primeiro lugar. A integração entre eles é o que faz a mágica acontecer. E para a gente fechar, fica uma reflexão. No nosso dia a dia, no trabalho, como é que está essa ponte entre a CIPA e o SESMET? É uma ponte forte, bem construída, ou é daquelas meio capengas, cheia de rachaduras? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre um dia de trabalho seguro e uma tragédia.